Irmãos, se vocês quiserem abrir a palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipenses, capítulo 1. Quero ler algumas partes de Filipenses. Faz alguns dias que eu venho meditando nessa palavra e todos os dias, nas meditações que eu faço, pedindo a Deus para que Deus possa falar cada vez mais comigo. Claro que Deus sempre acrescenta mais ainda no meu entendimento. Paulo, quando escreve à igreja de Filipe, ele começa a carta com uma ação de graças, agradecendo a Deus pela vida dos filipenses, falando do amor. Mas chega um ponto no versículo 12 que Paulo fala assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e testemunho. Quando eu fui lendo Filipenses novamente, lendo esta passagem, aí eu comecei a meditar. Para que eu e você fomos chamados? Qual foi o objetivo do nosso chamado em Cristo Jesus? Quando Cristo me chamou, quando Cristo te chamou, e você ouviu esse chamado e atendeu, abriu a porta do seu coração, deixou Cristo entrar, porque foi Ele que nos escolheu. E Cristo habitando em nós, será que eu e você estamos vivendo um evangelho de acordo com o que Deus deseja para mim e para você? Porque o evangelho de Cristo não é somente bênçãos. Tem situações difíceis que nós vamos passar. Tem momentos, sim, de angústia, de tristeza. Situações onde, muitas vezes, nós vamos olhar para o Pai, o nosso Deus, pedir misericórdia, pedir para que Deus venha operar em nosso favor, porque não estamos mais aguentando aquilo que temos passado. Mas, um pouco mais para baixo do capítulo, nos versos 27 em diante, é onde que Deus realmente falou comigo mais. Não importa o que aconteça, verso 27 fala, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando, unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Cristo nos chamou, na realidade, para fazer parte de um exército. Nós fazemos parte do exército de Cristo aqui na Terra. E o nosso objetivo, sim, é lutar contra as potestades, contra principados, contra legiões que estão em regiões celestiais. Quando nós vemos a vida em Cristo, nós paramos e podemos começar a pensar: agora eu vou ser abençoado, agora tudo que eu quiser eu vou alcançar. Sim, Deus tem poder para isso. E Deus sim concede os desejos do seu coração. Porque Deus, Ele é fiel e justo. E Ele
abençoa aqueles que fazem a vontade dele, aqueles que buscam a presença, aqueles que estão na presença dele. Sim, Deus ouve o seu clamor, ouve a sua oração. Mas uma coisa eu falo, eu e você, assim como Paulo orienta em Filipenses, nós temos que exercer a nossa cidadania. Nós somos cidadãos dos céus, herdaremos a glória junto com Cristo. E será que estamos representando este reino nesta terra? Será que eu e você, através das nossas ações, através da nossa vida, através do que vivemos, estamos representando a Cristo? A palavra de Deus diz que eu e você somos embaixadores, sacerdotes, reis. Nós somos filhos do Deus vivo. Então nós representamos o reino de Deus, sim. E a nossa vida tem que ser um espelho. Sim, um espelho da graça de Deus. Assim como Moisés no deserto, muitas vezes tinha que pôr um véu sobre o rosto para impedir que a nação de Israel visse o rosto dele brilhando. Nós não precisamos disso. Nós podemos sim refletir a glória de Cristo nas nossas ações. Como Paulo fala, exerçam a sua cidadania. Não importa que vocês sofram, não importa que as situações estejam difíceis, não importa. O que a palavra de Deus me ensina e te ensina, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, diz assim, verso 3, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios civis, já que deseja agradar aquele que o alistou. Paulo aqui nos leva a entender que sim, fazemos parte desse exército. De um exército que estamos aqui, sim, para pregar a palavra, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para trazer as boas novas àqueles que precisam, para levar a palavra de Deus. Nós somos cidadãos dos céus. E se nós queremos sim herdar os céus, nós temos que viver nos padrões dos céus, exercer a nossa cidadania. Deus deseja que eu e você possamos sim representar Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus garante a mim e você que cremos os dons espirituais. A palavra de Deus que diz que em nome de Jesus eu e você expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas, curaríamos os enfermos e determinaríamos sim a retirada do diabo, porque Deus nos chamou para a vitória. Deus não te chamou para fazer parte de um exército que vai ser derrotado. Estamos vendo aí a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ali nós sabemos que não temos certeza ainda, apesar de todo o poder da Rússia, quem vai vencer essa guerra. Outras nações estão indo para ajudar e tudo mais, mas eu e você cremos que o nosso Deus, Ele é poderoso e com Ele podemos saltar muralhas e desbaratar exércitos. Deus nos coloca, sim, diante de situações, é para a vitória, é para mostrar a que Deus servimos, a que Deus podemos, sim, apresentar como vitorioso. A palavra ainda em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, diz assim, verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. Para que são poderosas em Deus? Para destruir fortalezas. Destruirmos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos os pensamentos para torná-los obedientes a Cristo. A arma da minha milícia, da sua milícia, não são humanas. É através de jejum, é através de oração, é através de relacionamento íntimo com Deus. Mas a palavra diz que nós destruiríamos fortalezas, porque Cristo é conosco. Cristo não te alistou para ficar chorando no canto, para ficar
desesperado diante de circunstâncias, Cristo te alistou para ser cidadão dos céus, mas para travar, sim, uma guerra contra o reino de Satanás. Ir lá e saquear, trazer pessoas para Cristo, ganhar almas. Eu e você temos que começar a entender a palavra do Senhor. Ainda em Efésios capítulo 6, quando Paulo traz a palavra sobre as armaduras de Deus, para você entender que você faz parte de um exército, eu estou trazendo esses versículos, essas passagens. Você não faz parte apenas da família de Deus, do reino de Deus. Você tem uma função, assim como eu tenho uma função. Nós temos uma função, é de atuar nesse exército. E um exército só existe para quê? Para guerrear. Um exército existe para travar uma guerra. E a nossa guerra não é humana, é espiritual. E por ser espiritual, nós temos que se vestir de toda a armadura de Deus. Como diz Efésios 6, versículo 13 em diante. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis de tudo, depois de terem feito tudo. Vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Que dia é esse dia mau? Será que é o dia que Paulo fala em Filipenses que ele sofre, que ele está preso em cadeias? Mas até a cadeia de Paulo servia como exemplo aos irmãos, todas as lutas que Paulo passava, aquelas dificuldades, ele estar preso no palácio, serviu para que os outros irmãos ganhassem ânimo e vissem que Deus operava na vida de Paulo. E nós, as lutas que vivemos, têm incentivado aos irmãos que estão ao nosso redor a pregar mais a palavra de Deus, a lutar mais por Cristo, a enfrentar os demônios, a enfrentar as situações espirituais? Temos que parar para pensar nisso. As lutas que enfrentamos e da forma que demonstramos às pessoas que estão ao nosso redor, nós demonstramos um Deus forte, poderoso, que já nos deu a vitória em Cristo Jesus? Ou nós mostramos um crente fraco, medroso, desesperado? Você sabe o Deus que você serve, conforme está em Coríntios? As armas são poderosas em Cristo, não são humanas. E podemos destruir fortalezas. E destruímos o que no versículo 5 de 2 Coríntios 10? Os argumentos de toda a pretensão que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus. Qual conhecimento de Deus você tem? Que Deus você serve? Que Deus eu sirvo? Qual a circunstância que pode se levantar contra a minha vida? Que eu não possa ainda, diante de tudo aquilo, glorificar o nome do Senhor e exaltá-lo? Temos que aprender a exaltar este Deus, independente das circunstâncias que estamos. Podemos estar como Paulo, presos em cadeias. Podemos estar, sim, enfermos, diante de uma morte iminente. Não importa. Mas nós temos que demonstrar às pessoas que estão ao nosso redor que Deus é conosco, que apesar de tudo, apesar de todas as circunstâncias, nós estamos nessa guerra, é para a vitória. Não se embarace com as coisas dessa vida, não se embarace com a circunstância, porque Deus deseja que você seja vitorioso. Vista todas as armaduras de Deus, mantenham firme, cingido com o cinto da verdade, somente com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Você é justo? Você é verdadeiro? Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Você prega a palavra de Deus? Você fala do amor de Deus? Você entrega as boas novas às pessoas? Além disso, usem o escudo da fé. Por que o escudo da fé? Querido, setas inflamadas do maligno vão ser lançadas contra nossas vidas.
Porque Satanás só veio para matar, roubar e destruir. Satanás só veio para tentar levar o homem cada vez mais para o pecado e assim levá-lo junto para o inferno com ele. E Satanás, sim, quanto mais você fizer a obra de Deus, mais Satanás vai se levantar, porque você vai estar destruindo cadeias, resgatando almas, desbaratando exércitos. Você vai estar enfrentando a Satanás. Quanto mais você buscar Deus, quanto mais você se alistar nesse exército, quanto mais você exercer a cidadania dos céus, mais você vai guerrear contra o maligno. O escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação. Use o capacete da salvação, tenha certeza de quem te chamou e qual é o seu destino com Cristo. Porque o capacete da salvação nos guarda das tentativas de Satanás de influenciar nossa mente, de tirarmos a atenção do nosso objetivo, que é os céus, de não olharmos ao nosso redor para não enxergar as tempestades que estão ao nosso redor, como Pedro. Pedro, andando sobre as águas, começou a olhar o vento, começou a olhar a água, começou a olhar a turbulência e começou-se a afundar. Porque enquanto olhava para Cristo, ele caminhava sobre as águas. Quando ele começou a olhar as circunstâncias, ele começou a afundar. E a espada do Espírito. É com o Espírito Santo que nos dá o dom e a autoridade, porque ele nos reveste. É com ele que expulsamos demônios. É com o Espírito, conforme está na palavra de Deus, que nós saltamos muralhas e desbaratamos exércitos. É com Cristo que eu e você fazemos isso. Sem Cristo, sem pertencer a essa cidadania dos céus, eu e você não podemos nada, não somos nada. Exerça a sua cidadania em Cristo. Exerça, não importa o que você esteja passando, mais do que Paulo. As circunstâncias que Paulo passava, ele já, inclusive, enxergava a morte, Paulo. Porque em Filipenses ele fala assim, já não sei. Vou encontrar aqui o versículo. No versículo do capítulo 3, verso 20, Paulo ainda fala da sua cidadania. Ele fala assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando-nos semelhante ao corpo dele, glorioso. Você já percebeu o que nos espera com essa nova cidadania? Essa vida é transitória. Esta vida que eu e você levamos é momentânea. Não importa se eu viva 20, 40, 50, 100 anos. A vida é transitória. Não importa o que você faça, mas faça em nome do Senhor. Desbarate exércitos, ganhe almas, porque Cristo deseja você no reino dele. Deus quer mais do que tudo, que eu e você possamos aprender aqui na terra a sermos cidadãos dos céus. Eu e você temos que, a partir de ter aceito a Cristo, entender qual o nosso papel no reino espiritual, desbaratando exércitos, destruindo cadeias, saqueando o inferno, pregando o evangelho, vista as armaduras de Cristo. Deus quer fazer através da sua vida muito mais do que você está fazendo hoje. Após a morte de Cristo e a ressurreição, após os discípulos serem cheios do Espírito Santo, o que eles fizeram? Agiram ousadamente,
pregando o evangelho em todos os lugares, ganhando almas, batizando. Você já parou para pensar se cada um de nós, que somos crente hoje, no ano ganhasse pelo menos uma alma? Qual seria o retorno da igreja? Quantas almas teríamos? Uma alma. Comece a orar, jejuar, buscar a presença de Deus para saquear o inferno com uma alma. Deus tem muito mais. Vamos tomar a nossa posição em Cristo. Não importam as circunstâncias que estamos passando, sejamos exemplo, como Paulo fala, que mesmo no sofrimento dele, ele era exemplo, porque os crentes viam o que Paulo estava passando e eram motivados a pregar o evangelho. Eram motivados por causa das cadeias de Paulo a levar a palavra do Senhor. Não importa o que aconteça, importa o que somos, e somos cidadãos desse reino. Paulo, no capítulo 1, no verso 23, muitos têm esse desejo que Paulo também tinha. Quem, na realidade, desejaria de ainda viver nessa terra com todas as circunstâncias? Você sabe quantas crianças nos últimos 5 anos foram mortas através de aborto? No nosso planeta, no nosso mundo, cerca de 200 milhões de crianças foram abortadas. 200 milhões. É muita alma. São muitas pessoas. O amor das pessoas tem esfriado. Cristo está às portas. E a igreja tem que tomar o papel, estar na presença de Deus. Paulo olhava as circunstâncias da época da vida dele, e ele já fala no verso 23 do capítulo 1 de Filipenses: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu ainda permaneça no corpo. Quantos crentes estão desejosos de estar com Cristo nos céus? Quantos crentes desejariam, sim, deixar esta vida carnal diante de tanto pecado, de tanta iniquidade? Estamos no período de carnaval, mesmo com as prefeituras e o Estado evitando fazer carnaval. As festas estão aí, a promiscuidade está aí, a lascívia está aí, a prostituição está aí. E as pessoas não estão nem aí. Eles querem cada vez mais buscar os desejos carnais. E eu e você, em vez de sair à guerra e ganhar almas, estamos acuados, olhando tudo o que está acontecendo, longe de ser um exército de um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que regimentou homens e mulheres para pregar a palavra, para vencer o inimigo, para desbaratar exércitos. Eu não estou dizendo que nós não desejamos, sim, de estar com Cristo, e desejamos. Eu desejo, você também deseja. Mas como queremos ser recebidos com Cristo, se não vestirmos a couraça da justiça, as armaduras de Deus, se não atuarmos nesse presente século como um exército de um Deus poderoso que pode todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo dos pés dele. Deus está esperando homens que sejam corajosos de exercer a sua cidadania dos céus nessa terra. E eu e você podemos exercer essa cidadania. Eu e você, ninguém mais. É aqueles que foram chamados, é aqueles que aceitaram o nome
de Cristo, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. São esses, meu querido, meu irmão, minha irmã. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, diante de qualquer circunstância e luta. Não fique preso às circunstâncias dessa vida. Não fique esperando em Cristo somente nesta vida. Não sirva a Cristo somente pelas bênçãos. Não esteja na presença de Deus somente para alcançar a bênção nesta vida que nós vivemos. Porque não é uma vida que nós vamos levar eternamente. Como Paulo diz, ele deseja estar com Cristo na glória. E o que você vai levar deste mundo? Você não vai levar nada. Você só vai levar a presença de Deus, o conhecimento de Deus, a graça de Deus. Nós estamos na igreja, nós estamos buscando a presença de Deus. Hoje é um domingo maravilhoso. Quantas e quantas igrejas, milhares de igrejas ao longo do Brasil, pregando o Evangelho, falando das boas novas, trazendo a palavra àqueles que estão necessitados. Olha que maravilha o que vivemos. Mas nós temos que tomar uma posição em Cristo. Uma posição. Se você quer herdar os céus, viva o céu hoje. Você já é cidadão dos céus. Você já tem a cultura dos céus. Você já conhece o Rei da Glória. Você já sabe quem é o Senhor dos Exércitos. Você já conhece e sabe que Deus pode tudo. Não existe impossível. Não existe difícil. A palavra de Deus fala que nada pode resistir a um crente fiel, a um crente cheio do Espírito Santo, a um crente que tem a autoridade de Deus, a um crente que prega em nome de Jesus, revestido com o sangue de Cristo. A palavra de Deus diz que Deus cooperava com os apóstolos, com sinais e maravilhas, para confirmar a palavra que eles pregavam. Confirmar as palavras que eles pregavam. Pastor Joel, que Deus abençoe a sua vida. Vamos para a oração. Muito bem, queridos. Vamos orar então, depois de uma palavra incentivadora, para estarmos então cumprindo o nosso papel, exercendo aquilo que de fato é o serviço de quem é soldado no reino de Deus aqui na terra. Não desista, mas faça aquilo que Deus quer que você faça de verdade. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, pelo tempo que aqui estamos, nesta madrugada já, Senhor, de segunda-feira, dia 28 de fevereiro, Senhor. Nós te louvamos porque estamos aqui, Senhor, com essas pessoas que também dispuseram-se, Senhor, a estar aqui te adorando, te buscando, intercedendo, Senhor. Cada uma tem diferentes necessidades, mas estamos aqui primeiramente, Senhor, porque somos salvos por Ti. Tivemos os nossos pecados perdoados, aleluia. Nossa vida foi regenerada em Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por isto. Obrigado, Jesus, por Tua morte na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque nos deste a oportunidade de estarmos aqui agora junto com os Teus filhos, compondo esta equipe aqui nesta noite, Senhor. Sim, Pai, eu Te louvo, Pai. Senhor, eu Te adoro também porque o Senhor nos fez ver a Tua grandeza, Senhor, nos ensinou os Teus mistérios, nos revestiu também, Senhor, da capacidade, como aprendemos aqui nesta noite, Senhor, de vencer o mundo, de falar da Tua palavra, de saquear, Senhor, o reino do inferno, Senhor, e poder, Senhor, levar vidas a Ti, Senhor. Sim, Pai, que nesse tempo presente tão difícil, Senhor, onde o mundo tem conspirado, Senhor, contra os preceitos da Tua palavra, mas nós queremos nesta madrugada, Senhor, dizer que nos submetemos ao Teu querer, Senhor, nos submetemos aos Teus preceitos, porque eles são justos e verdadeiros. Sim, Pai, como diz lá no Salmo 19, Senhor, a grande recompensa em obedecê-los. Aleluia!
Ah, Pai, que cada um possa entender isso, Senhor, que cumprir o teu mandado, ouvir a tua voz, obedecer a tua lei, Senhor, não é uma escravidão, Senhor, muito pelo contrário, nos faz livres do pecado, nos faz livres das consequências do pecado, nos faz livres do mundo, Senhor, nos faz livres do inimigo, e nos traz recompensas. Sim, Senhor, pois o Pai que te serve terão seus filhos, Pai, sendo encaminhados nos teus caminhos. Vai conduzir a família, Senhor, para a adoração e louvor do teu nome. Os filhos vão crescer te conhecendo, vão te adorar na tua casa, vão estar livres das coisas do mundo, Senhor. Esta é a recompensa daquele que te serve, que te adora. Portanto, nos ajude, Senhor, a legitimamente te servir, Pai. Mas, Senhor, nesta madrugada, Senhor, por certo, alguns daqueles que agora nos ouvem ou daqueles que ouvirão posteriormente, Senhor, precisam, Senhor, de algo especial de Ti. Talvez um emprego, uma cura, como nós citamos aqui, Senhor, algumas necessidades, como a do Henrique, Senhor. Tu conheces a vida, Senhor, desse jovem, Pai. Os seus pais, Senhor, Jessé, Senhor, também a sua mãe. Senhor, visite a vida do Henrique onde ele está, Senhor. Tu tens poder, Senhor, para tudo isto, Senhor. Devolva, Senhor, agora, Pai, o sistema imunológico, Senhor, do Henrique, totalmente capaz de combater, Senhor, esta bactéria, e ele possa, Senhor, estar, Senhor, sendo curado para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. Eu oro, Pai. Sim, Senhor, venha cuidar de tudo isto carinhosamente, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem poder, Senhor, que excede a tudo isto, e o teu nome há de ser glorificado entre nós. Eu oro também, Pai. Sim, Senhor, neste momento, Pai, por tua igreja, por teu povo, Senhor, por cada um que aqui está conosco, Senhor, postando o seu pedido de oração, pela família, Senhor, tem pedido aqui pela mãe, pelos filhos, pela salvação, pela libertação, Senhor, põe a tua boa mão, Senhor, cure cada enfermidade, venha salvar, Senhor, transformar, Senhor, e eu oro também, Senhor, por cada igreja, por cada pastor, Senhor, na igreja local, sim, Senhor, que carinhosamente tem cuidado do teu povo, dê graça aos pastores, Pai, conceda a eles a tua bênção, para que possam, Senhor, debaixo, Senhor, da tua mão protetora, continuar cuidando do teu rebanho e tendo também, Senhor, suas famílias protegidas por ti, Senhor. Guarde a mente de cada pastor local, Senhor. Guarde, Senhor, os seus sentimentos, a sua vida financeira, a sua família, Senhor, a esposa, os filhos, o relacionamento conjugal, Senhor, que nós possamos ser zelosos, Pai. E que entendamos, Pai, que precisamos sim de cuidar da tua obra, mas a primeira missão, Senhor, sendo pastores na tua casa, precisamos de cuidar da nossa família, Senhor, da esposa, dos filhos, de ordenar a nossa casa, de amar, Senhor, o nosso cônjuge.